pegar, e aí você fala as palavras mágicas e retorna para o ponto original. Conseguiram fazer? Bom, é claro, uma brincadeira que eu fiz, eu vou explicar um pouco sobre a brincadeira, mas eu preparei uma apresentação tipo PowerPoint, e eu vou falar aqui. Só um minuto enquanto eu pego a minha janela aqui para explicar um pouco sobre essas brincadeiras todas que a gente vai fazer. Minha palestra se chama Matemágica. Por quê? Por que fazer matemágica? Em vez de ser matemática, eu troquei o T pelo G para fazer matemágica. Certo? Bom, as expectativas aqui, que essa é uma apresentação interativa. Peço desculpa porque meu teclado não tem acentos e cedilhas, então vai estar meio assim como se estivesse mandando um texto. Era uma participação de todo mundo, então queria pedir para vocês pegarem a calculadora, um pedaço de papel e algo para escrever, um lápis ou uma caneta, certo? E eu quero que vocês se divirtam. A gente vai falar um pouco sobre matemática e eu quero que vocês se divirtam, né? A minha primeira coisa que eu vou falar é sobre essa minha brincadeira de fazer o se, somente se, certo? Se, somente se é uma maneira que a gente fala na matemática para dizer que muitas vezes a matemática tem duas vias. A gente pode ir, mas a gente pode voltar. Isso é importante. Por exemplo, se eu quero resolver a equação 3x mais 4 igual a 19, o que é que eu posso fazer? Um dos primeiros passos para fazer é diminuir 4 de ambos os lados. Então, se eu tenho 4... Por que 4? Porque eu tenho o mais 4 ali. Então, se eu diminuo 4 de ambos os lados, do lado esquerdo fica somente 3x, o lado direito fica 19 menos 4, que é 15. E depois, como eu tenho 3x, eu quero saber o valor de x, x, eu preciso dividir ambos os lados por 3, e x igual a 5. 15 dividido por 3 é 5. Essa ideia de colocar uma letra como uma variável, algo que eu não sei, é uma ideia muito, muito bacana, muito abstrata em certo sentido, e que é um dos conceitos fundamentais da matemática. Quando você não sabe o valor de uma certa, um certo número, você coloca uma letra. Muitas vezes x, às vezes você coloca n, para se dizer que é um número. Mas eu posso fazer do contrário. Por exemplo, eu posso começar com x igual a 5, certo? Se eu já sei que o certo valor da variável x é 5, eu posso fazer x igual a 5, e aí eu faço as mesmas coisas. A mesma coisa que eu faço de um lado, eu faço do outro, e aí 3x igual a 15, se eu multiplicar os dois lados por 3, e depois, para que eu volte para o início lá, eu posso adicionar 4 e ter 3x mais 4 igual a 15 mais 4, que é 19. Então, eu posso começar de 3x mais 4 igual a 19 e terminar em x igual a 5, ou eu posso começar em x igual a 5 e fazer 19. Desculpa, Então, o que isso tem a ver com a brincadeira? Bom, a brincadeira, você sabe que quando eu terminei... Então, como eu terminei a mão, eu consigo voltar e fazer o que eu fiz. Então, na verdade, se eu terminei assim, eu não estava desse jeito como eu pedi para vocês fazerem. Na verdade, isso aí foi só um truque de mágica, assim. Muitas vezes na mágica, as pessoas usam o conceito de tirar a sua atenção do foco, né? Então, por muitas vezes eu pedi que vocês fizessem isso. Mas, na verdade, o que eu fiz, em vez de fazer isso, eu girei as duas mãos para o mesmo lado. E aí, tem um sentido. O que faz sentido? Porque se eu terminei assim, eu posso saber que antes de fazer assim, eu estava assim. Então, aquilo que eu pedi para vocês fazerem, eu não fiz. Porque desse jeito aqui eu não consigo voltar. Então, essa é um conceito que a gente faz da matemática, que você pode pegar o problema e de trás para frente, muitas vezes. Então, como eu terminei assim, é porque o passo anterior eu estava assim, e não assim, como eu falei. Então, em vez de girar as mãos, cada um em um sentido, eu girei as duas mãos no mesmo sentido. Então, essa foi a brincadeira que eu resolvi para fazer isso. Mas essa ideia de fazer brincadeira com as mãos pode fazer uma brincadeira muito bacana, que as crianças estão se divertindo lá na casa da Paula, mas pode também ser o início de uma discussão de uma matemática mais avançada. Por exemplo, se você faz aquilo que eu fiz mesmo, não desse lado assim, mas travando assim, certo? Se você olhar para as suas mãos,
coloca uma linha imaginária entre os ombros e através dos seus braços. Você vai ver que a linha faz tipo um trevo, faz tipo um nó, assim, né? Que isso tem a ver com a área da matemática que estuda a forma das coisas, não só a quantidade das coisas, mas a forma das coisas, que é chamado de topologia. Então, deixa eu voltar aqui e voltar um pouco a minha apresentação. Eu vou falar agora um pouco sobre as formas das coisas, que é que se chama o estudo das formas, é topologia. Topo de forma, logia é de estudo. Então, a gente tem a topologia, o estudo das formas. Quando você for fazer estudo de um terreno para fazer alguma construção, você faz a topografia do coisa. Então, é a grafia da topologia da forma da coisa, assim. Então, se você for falar um pouco da teoria dos nós, a gente tem vários tipos de nós. O que chama nó trivial, que é só um círculo, que é como eu terminei a minha brincadeira. E aí tem o nó do trevo, que é como o braço fica se você fizer aquele jeito inicial. E tem um nó diferente ainda, tem vários tipos de nós, mas, por exemplo, tem um nó da figura 8, que é esse nó todo entrelaçado, que eu possivelmente não vou conseguir fazer com os meus braços. Mas o que é interessante é que, na topologia, o que é importante é a forma dos objetos. Então, por exemplo, uma xícara, em termos da topologia, vai ser igual a uma rosquinha. Porque, embora a xícara eu tenha aquele lugar onde eu posso colocar o café, ali não é um buraco, ali é só um achatamento do material. Então, na xícara mesmo, só tem um buraco, que é o buraco onde você pega na xícara. Então, a xícara é igual a uma rosquinha em termos topológicos. Ou então, você pode pegar essa bolsa e colar duas rosquinhas uma na outra, e aí vai ser a mesma coisa. E o que é interessante sobre essa mágica, se você for tentar, sabe essa brincadeira, se você for tentar fazer no nível mais alto, é que essas duas, o nó trivial, que é o nó que eu terminei a minha mão, não é igual ao nó do trevo, são duas coisas diferentes, e eu não consigo sair de um nó para o outro sem que eu tenha que quebrar a linha. Então, ou eu tenho que colar, ou eu tenho que rasgar a linha. Então, por isso é interessante que essa brincadeira inicial, você acaba pensando que o nó trivial e o nó trevo são homeomórficos. Vamos fazer uma brincadeira aqui com vocês, tá? Não vou falar sobre política, mas... eu já estava pensando. Mas a Lava Jato é uma coisa que tenta prender alguns corruptos, né? Então, imagina que eu sou da Polícia Federal e eu estou atrás de corrupto. Agora está aqui a brincadeira, eu quero que vocês brinquem comigo. Você é um corrupto e você tenta fugir de mim e eu tento ir atrás de você. Então, a gente vai fazer uma brincadeira. Se eu conseguir encontrar você, eu ganho. Se você conseguir fugir de mim, você ganha. Tá bom? Então, é o seguinte. Você é um corrupto, eu vou te mostrar um mapa e você pode viajar entre estados. Agora, você só pode viajar entre os estados que têm uma fronteira entre eles. Vai ficar mais claro na figura, certo? Eu vou pedir para você fazer alguns passos. Para cada passo, você tem que se movimentar para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita, certo? Se puder. Deixa eu te mostrar como é que é o mapa, para ficar mais claro. Eu peguei alguns estados do Brasil. É difícil colocar os estados assim na disposição 3x4. E você vai ver que eu evitei os nomes compostos. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, foram evitados porque você vai ver por quê. Então, eu peguei alguns nomes assim, tentei fazer um pouco da geografia, né? Roraima está acima do Amazonas, Ceará e Pernambuco estão perto um do outro, mas ficou estranho porque o Amazonas está em cima do Ceará. Mas vamos fazer essa brincadeira aqui. Tá bom? Então, o que é o seguinte, você vai escolher qualquer um desses 12 estados para começar a sua brincadeira. Então, eu tenho aqui mais de 100 pessoas nessa palestra aqui, cada um pode escolher um estado diferente, se você quiser, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai apontar para o estado na tela, você vai apontar para um desses estados, tá bom? E
você vai perceber que esses estados, os movimentos que você vai fazer é simplesmente para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Então, se eu estiver em Tocantins, eu posso ir para o Pará, para Rondônia, para o Amazonas ou para Pernambuco. Então, eu só posso ir para cima, para baixo, esquerda e direita. Eu não posso ir de Tocantins para Goiás, nem de Tocantins para Amapá, nem de Tocantins para Roraima, nem para o Ceará. Não posso ir nas diagonais. Certo? Diagonais não podem. Então, vamos lá. Escolham. Deixa eu dar um exemplo. O que é que eu vou fazer? O meu primeiro passo é o seguinte. Você vai escolher um estado e você vai colocar o dedo nesse estado e você vai contar quantas letras tem nesse estado. Por exemplo, Roraima tem 7 letras, Pernambuco tem 10 letras, Maranhão tem 8 letras, mas tem vários estados com diferentes quantidades de letras. Por exemplo, se eu começar no Pará, Pará tem 4 letras, eu vou fazer 4 passos. 4 passos quaisquer. Você pode ser para cima, para baixo, esquerda, direita, quantas vezes você quiser. Você pode ir para a esquerda, depois voltar para a direita, você pode ir para baixo, depois voltar para cima, do jeito que você quiser. Então, o caminho que você vai escolher é seu. Por exemplo, no Pará eu posso fazer 4 vezes. Eu posso ir do Pará para o Amapá, seria o primeiro passo. Depois eu posso ir para o Maranhão. Do Maranhão eu posso voltar ou para o Amapá ou para o Piauí. Por exemplo, eu posso ir para o Piauí. E do Piauí eu posso ir para Rondônia, posso voltar para o Maranhão, posso ir para o Paraná. Mas eu vou voltar para Rondônia, certo? Isso é o que eu fiz se eu comecei no Pará. Então, vamos aqui, vamos zerar tudo. Então, coloque o dedo em qualquer um desses estados, conte a quantidade de letras que tem, e aí faça exatamente essa quantidade de movimentos, direita, esquerda, para cima e para baixo. Se lembra que diagonal não é permitido. Tudo bem? Bom tempo para vocês fazerem isso. Então, eu não sei onde vocês começam, vocês têm a liberdade de começar. Então, você vai fazer esse movimento esquerda, direita, para cima e para baixo. Quantas vezes, de acordo com o número de letras do seu estado. Tudo bem? Eu sei que depois disso vocês não estavam em Roraima. Ok? Que é bom que eu coloque essa janelinha aqui que eu vou dar mais instruções. Agora, de onde você parou, continue com o dedo lá na tela, lá, imaginando onde você está. Se movimente mais 3 vezes. Para cima, para baixo, esquerda, direita, diagonal não é permitida, mas quero que você faça isso 3 vezes. Se você fez 3 vezes, eu sei que você não está no Maranhão, nem no Pernambuco. Então, pronto, eu estou te cercando. Agora você só pode se mexer nesses estados. Se mova mais uma vez. E depois que você se mover uma vez, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, eu sei que você não está nesse estado que eu acabei de apagar. Nem no Piauí. Okay? Agora você tem 2, 4, 6, 7 estados que você pode estar. Não mais 12, você pode estar em 7. Eu quero que você se mova com uma certa liberdade. Eu vou te dar 5 passos para você. Então, de onde você terminou, faz 5 passos. Esquerda, direita, para cima e para baixo. Agora você tem que estar nesse mapinha aqui. Okay? Lembra que diagonal não é permitido. Então, depois desses 5 passos, eu sei que você não está no Paraná. Ok? Mais uma vez só. Só mais um. Só vai para um vizinho que você consiga ir. E eu sei que você não está no Ceará nem em Goiás. Está em um desses 4 estados. Então, eu vou dar mais chance para você tentar se esconder mais uma vez. E você vai se mover uma vez apenas. Com isso, eu peguei você em Tocantins. Deu certo para vocês? Se você... Não, você é dos bons, nos polícias bons, né? Que pega mesmo os corruptos, né? Se dependesse de matemáticos na Polícia Federal, a gente estaria mais um país melhor. Então, deixa eu explicar o que foi que aconteceu. Se você seguiu tudo, então eu peguei realmente você em Tocantins. Você tem um mapa inicial. Esse mapa pode ser visto como um tabuleiro de xadrez, um tabuleiro de damas. E o interessante é o seguinte, se você coloca a mão, o seu dedo, em qualquer um dos estados, e você pode ir para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, o que acontece é o seguinte, se você estiver no estado laranja, se você se movimentar uma vez, você tem que parar no estado azul. Se você estiver no azul e você se movimenta uma vez apenas, você cai no laranja. Se você estiver no laranja e se movimentar 2 vezes,
você vai para um azul e depois você volta para um laranja. Qualquer um outro laranja, não sei exatamente qual. Então, com isso, eu pude fazer. E o truque qual foi inicial? Como é que eu não sei? Eu não sei se você começou no azul ou no laranja. Eu coloquei, de propósito, nos azuis eu coloquei uma quantidade par de letras. Então, se você começou no azul, depois de você fazer uma quantidade par de movimentos, você parou num estado azul. E no laranja, eu coloquei uma quantidade ímpar de letras. Ou seja, você saiu, se você começou no azul ou se você começou no laranja, depois do primeiro passo, eu garanto para você que você tem que estar num estado azul. Então, foi por isso que eu tirei o Roraima ali. E depois eu comecei a fazer de uma maneira que eu sempre descartei. Se você se lembra, eu pedi você se movimentar uma vez, 3 vezes ou 5 vezes. Sempre o número ímpar, porque eu queria sempre estar alternando. Tirar um azul e um laranja até fazer você ir para Tocantins. O que é interessante desse negócio de azul e laranja é porque você tem 2 opções, que é justamente a ideia de códigos binários. Se você tiver, por exemplo, agora nessa palestra, tudo que eu estou falando está sendo transformado em códigos binários, zeros e uns, que são transmitidos por computador até onde você está. Então, é um código muito usado em computadores, porque são zeros e uns. Mas, por exemplo, o que eu fiz aqui foi o seguinte: se eu tenho 2 números pares, a soma de um par mais um par dá um número par. Mas se eu tenho 2 números ímpares, ímpar mais ímpar também é par. Então, só vai ser ímpar se os números tiverem paridade diferente. Eu tenho que somar um número par com um ímpar para dar um ímpar com par para dar um ímpar de novo. Mesma coisa com multiplicações. Se eu tenho 2 números positivos e eu multiplico positivo vezes positivo, vai ser positivo. Mas se eu tenho um número negativo vezes ou dividido por um número negativo, menos com menos, dá mais também. Então, só vou ter um resultado negativo se eu tiver sinais diferentes. Se você gosta de matemática recreativa, e matemática recreativa pode ser interessantíssimo, eu aconselho a você estudar a obra de Martin Gardner. Okay? Eu acredito que deva ter as traduções em português. Esse livro é um livro, meu favorito dele, que fala sobre matemática, mágica e mistério. E nesse livro tem várias matemáticas. Martin Gardner é muito... Portugal, não? Desse tem a versão em português, né, da Gradiva de Portugal. Inclusive, estou com ele aqui nos 2, em português e a versão que você mostrou em inglês. Não, a obra de Martin Gardner é antiga já tem várias décadas, e é super estudada. Então, deve ser fácil encontrar esses livros em português. E Martin Gardner não era um matemático, muito interessante isso. Martin Gardner não era um matemático, mas ele adorava, amava matemática, e ele escrevia de uma maneira que ele entendesse. Então, como ele não era matemático, ele escrevia para que ele entendesse. Então, muitas pessoas passaram a entender a matemática sob a visão de uma pessoa não matemática. Então, por isso, é um dos grandes sucessos dele. Por exemplo, ele deve ser, talvez, a pessoa que mais escreveu livros e artigos sobre matemática na história. E eu tenho um truque para mostrar aqui, que é um truque que não era de Martin Gardner. Martin Gardner tem essa característica. Ele escrevia muitas coisas que vinha na cabeça dele, mas ele também ajudou a deixar popular vários truques de várias outras pessoas. Por exemplo, um truque que eu vou mostrar aqui é o truque de Findley's. Ok? Então, para isso, eu vou pedir aqui que algum de vocês fale uma carta qualquer. Então, eu vou pedir para a Carmen, pedir para alguém fazer uma carta. É uma brincadeira de cartas. Então, eu tenho aqui um baralho. Aqui. Quem se vai candidatar? Se não, eu escolho. Pode escrever um nome ali no chat de quem se vai candidatar. Olha, não todo ao mesmo tempo. Calma, é só um. Pronto. Agora tem professor Humberto. Cristian Lopes tinha falado o rei de ouros. Ok. Então, aqui é a carta, certo? O baralho está todo aqui, não tem truque nenhum.
E, professora Carmen, rei de ouros, quer trocar ou não? Não, Cristian Lopes falou rei de ouros, então deixemos que foi o primeiro que escreveu, então rei de ouros. Então, a brincadeira é o seguinte, eu não vou tirar o rei de ouro aqui, eu vou construir o rei de ouros, ok? Então, para vocês que conhecem baralho, eu tenho o Ás, que é o número 1, tenho o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. E depois do 10 eu tenho 3 letras, que é o valete, dama e rei, que é o J, o Q e o K. Então, o rei é o número 13, certo? 13 de ouros, que você falou, não foi? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tentar chamar uma carta de ouros aqui. Tá? Então, vou tentar pegar uma carta de ouros. Ok? Eu não estou olhando. Vou pegar aqui a carta de ouros, que é 8 de ouros. Tá bom? Então, eu já peguei o 8 de ouros. Como o rei é o número 13, então, já que eu tenho 8, eu vou pegar e vou tentar tirar 5 daqui de dentro. Mas vou tirar 5 em 2 passos. Eu vou tirar 1 mais 4. Tá bom? Então, para tirar o número 1, eu vou tirar um Ás. E para tirar o número 4, eu vou tirar o número 4. Então, com isso, eu fui capaz de pegar 3 cartas aqui para fazer o rei de ouros. Ok? Então, esse truque é um truque que tem a ver com código binários. E deixa eu voltar a apresentar. Que tem a ver com a decomposição binária dos números. Ok? Então, o número é que as cartas de cima, eu embaralhei as cartas, mas eu fiz de uma maneira que as cartas de cima fossem o Ás de paus, o 2 de copas, o 4 de espada e o 8 de ouros. 1, 2, 4, 8 são as potências de 2. Cada vez eu estou dobrando o número. 1, 2, 4, 8. Depois, próximo seria 16, 32, 64 e assim por diante. Então, eu tenho a decomposição binária. Então, com isso, eu consigo criar qualquer número de 1 a 15. Eu só preciso de até 13, mas eu poderia criar o número de 1 a 15. E eu tenho os 4 naipes. Então, com isso, eu fiz. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pegar a carta do naipe que eu queria. Então, foi lá que eu peguei. Eu peguei a 4ª carta e depois eu peguei a 4 mais 1. Para você... Tem umas cartas binárias, então vocês que estão assistindo aí, eu acho essas cartas sensacionais. Então, tá aqui na tela, se você puder dar um print screen da tela ou bater uma foto da tela, porque é uma brincadeira muito legal. Não sei se todo mundo já conhece essas cartas binárias, são cartas mágicas. O que eu tenho aqui são todos os números de 1 a 63 dispostos em 6 cartas. Ok? E a brincadeira é o seguinte: com apenas 6 cartas, eu consigo saber qual número você está pensando. Como eu não consigo fazer a interatividade assim, eu preferi preparar alguma coisa. Então, eu vou mostrar as cartas assim: a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e sexta. Então, imagina que uma pessoa escolheu um número de 1 a 63, são 63 possibilidades, mas eu vou fazer só 6 perguntas. A minha pergunta é a seguinte: você vê o seu número na primeira carta, sim ou não? Você vê o seu número na segunda carta, sim ou não? E assim eu vou até a 6ª carta, tá bom? Então, imagina, eu já preparei aqui a resposta para ganhar tempo. Imagina que a pessoa disse sim para a primeira carta, disse não para a segunda e para a terceira, disse sim para a quarta e para a quinta, e disse não para a última carta. Baseado só nessas respostas, será que eu consigo identificar qual foi o número que a pessoa pensou? É uma coisa muito interessante, porque eu tenho 63 possibilidades, mas só 6 respostas. Sim, não, não, sim, sim, não. Mais uma vez eu digo, bata a foto dessas cartas, porque é uma carta que você pode usar para fazer brincadeira com seus amigos, com seus familiares, com seus alunos, para professores e tudo.
Então, essas cartas nada mais são do que a decomposição binária dos números. Se você for ver o número da esquerda superior, você tem os números 1, 2, 4, 8, 16 e 32, que são, cada vez eu estou dobrando, são as potências de 2. E as potências de 2 têm a ver com um sistema binário, que é só os zeros e uns do computador. Quando você manda mensagem, você está mandando mensagem entre zeros e uns. Então, cada vez que eu digo um sim, eu estou somando esse número. Por exemplo, sim para a primeira carta, não para a segunda e para a terceira carta, sim para as outras duas cartas e não para a última carta. Portanto, o número escolhido foi 32 mais 4 mais 2. Então, o número foi o número 38. Se você for ver, você vai encontrar o número 38 nessas três cartas, mas você não vai encontrar o número 38 em nenhuma outra carta, a não ser nessas três cartas. Okay? Você pode ver que o número 39 também está nessas três cartas. Mas o número 39 também está na última carta aqui. Então, por isso eu sei que não é o número 39. Muito interessante esse truque. E aí eu digo assim, imagina que você é um aluno, você aí está estudando matemática. O que é que você iria preferir para fazer conta na cabeça? Porque é bacana você fazer a conta na cabeça. Você ia preferir ter essas cartas mágicas, onde você está fazendo a conta para tentar adivinhar o número que a pessoa está pensando? Ou você ia preferir uma lista de exercícios como essa? Então, eu tenho que somar os números. É bacana, é uma opção do professor dar essas cartas para os alunos, porque os alunos vão ficar fazendo conta na cabeça sem o que você peça. Ou você pode pedir uma lista de exercícios que os alunos vão fazer, mas não vai ser a mesma coisa. Então, a primeira atividade é uma atividade que as crianças, ou mesmo adolescentes, conseguem se divertir. E é muito bacana que você faça a matemática mostrando o lado divertido da matemática. Matemática como as crianças já falaram aí, é o melhor tópico que tem para se estudar nas escolas, porque a matemática é isso, dá a opção de fazer uma coisa muito bacana que não dá margem para opinião. Por exemplo, eu posso dizer que preto é minha cor favorita e alguém pode dizer, não, prefiro azul. Mas quando você vai em matemática, não, aquela coisa pura, bacana, que resolve muita coisa com essa. Então, se você conseguir fazer a matemática ser acessível e divertida, as pessoas vão certamente gostar mais. Deixa eu falar um pouco aqui. Eu faço mágica, então eu tenho que tirar o coelho da cartola, né? Então, vou fazer uma mágica agora com coelhos. Imagina que eu tenho dois coelhinhos bebês, ok? Eu tenho dois coelhinhos e eu vou contar quantos pares de coelhos eu tenho, certo? Então, eu começo com um par de coelho. Depois de um mês, esses coelhos que eram bebês, depois de um mês eles ficam adultos. Ok? Então, tá aí. Depois de um mês, eu continuo tendo um par de coelhos, mas eu tenho um par adulto. Cada par adulto de coelho vão se reproduzir, vão ter novos coelhinhos. Cada par de coelhos vai ter um par de coelhinhos depois de um mês. Cada par adulto reproduz todo mês para ter um novo par de bebês. Portanto, no segundo mês, eu tenho os mesmos adultos, mas eu vou ter um par de bebês. Certo? Portanto, no próximo mês eu tenho 2 pares de bebês. Estou contando quantos pares de coelhos eu tenho. Ok? No próximo mês, esses adultos continuam aqui. Eles nunca morrem, isso é importante. Esses adultos continuam aqui. Esses pares de bebê, esse par de bebê se transforma num par adulto. E, porque no mês anterior eu tinha um par de coelhos adultos, eu vou ter um par de coelhos crianças. Eles vão se reproduzir. Então, eu vou ter 3 pares. O que vai acontecer no próximo mês? Todos esses três pares vão se tornar adultos. Então, eu tenho 3 pares adultos. E como eu tenho 2 pares adultos, eles vão ter 2 pares de criança. Vou ter o total de 1, 2, 3, 4, 5
pares. A minha pergunta é, quantos pares eu vou ter no próximo mês? Espera aí um pouquinho para que o pessoal responda. Vamos lá, pessoal. Vamos ver se alguém consegue entender como é que é isso. Arthur falou 8, alguém dá mais? 8, 8. E vamos vender por 8? Batemos o martelo, Ricardo? Esperamos saber se conseguimos quem dá mais. Parabéns, quem pensou no número 8. 8 é a resposta correta. Ok, então Tá direitinho. é o seguinte, eu comecei com um par de coelhos e coelhos bebês. Cada bebê precisa de um mês para virar adulto. E cada adulto vai ter novos bebês a cada mês. Então, eu comecei com um par de bebês no primeiro mês. No segundo mês, esse par de bebê virou um par de adultos. No terceiro mês, esse par de adulto continuou lá, porque eles nunca morrem, mas porque são adultos, eles tiveram filhotes, um par de bebês. No próximo mês, o adulto continua, os bebês se tornam adultos, e eu vou ter um par de bebês, porque eu tinha um par de adultos no mês anterior. No próximo mês, eu vou ter 3 pares de adultos, porque todo mundo desse mês vira adulto no próximo. E porque eu tinha 2 adultos no mês anterior, eu vou ter 2 pares de bebês. Então, a pergunta é, no próximo mês, quantos pares de coelhos eu vou ter? Então, já responderam que seriam 8 pares, né? Por quê? Porque cada um desses pares aqui, que estão nesse mês, vão virar adultos. Então, todos esses 5 pares aqui, eles não vão, ou vão continuar adultos, ou vão se tornar adultos no próximo mês. Quantos pares de filhotes eu vou ter? Aí é que está uma coisa interessante. A quantidade de filhotes, de pares de filhotes, tem a ver com o mês anterior. Por quê? Porque no mês anterior eu tinha 3 pares, e no mês seguinte se tornaram adultos, que vão passar a ter crianças. Então, eu vou ter 8 pares no próximo mês. Quantos pares vou ter no mês seguinte? No mês seguinte, eu vou continuar com os 8 pares, porque eles nunca morrem. Mas quantos filhotes eu vou ter? No mês seguinte, eu vou ter 5 filhotes. Então, eu vou ter 13. Isso aí é o que se chama sequência de Fibonacci. Eu começo com o número 1 e 1, e a partir daí, cada número seguinte vai ser a soma dos 2 anteriores. Qual seria o próximo Fibonacci? 8 mais 13, que seria 21. E aí são os primeiros números Fibonacci. Números Fibonacci aparecem muito, mas aparecem demais na natureza. Se você for pegar folhas, você vai ter a flor. Você vai ter flor que muito possivelmente vai ter o número de pétalas, vai ser um dos números de Fibonacci nessa sequência. Portanto, é por isso que você vê o trevo de 4 folhas. O trevo de 4 folhas é famoso porque é muito raro. Porque geralmente um trevo vai ter 3 ou 5 folhas. Então, geralmente na natureza, o número de espirais no abacaxi, o número de espirais numa flor, no centro do girassol, vai ser muito possivelmente um número aqui dessa sequência. Então, eu tenho os números de Fibonacci aqui, certo? Vamos pegar essa mesma sequência e vamos ver o quadrado de cada um desses números. Portanto, o primeiro número vai ser 1 ao quadrado. O quadrado do número é só você pegar o número e multiplicar por ele mesmo. Então, vai ser 1 vezes 1. O segundo número de Fibonacci é 1. Então, o quadrado de 1 é 1. O próximo número de Fibonacci é 2. Então, eu estou fazendo a sequência dos quadrados. Então, vai ser 2 vezes 2. A próxima vai ser 3 vezes 3. 5 vezes 5. 8 vezes 8. E assim por diante. Okay? Eu sei que se eu somo 2 números de Fibonacci, eu vou ter o próximo. Então, se eu somo o número 21 mais 74, eu vou ter o número 55. O próximo número de Fibonacci vai ser 89. Vai ser o número desses dois.
Quero ver o que acontece se eu começo a somar dois números de Fibonacci. Então, se eu somo 1 mais 1, eu tenho 2. Então, o interessante é se eu somo o quadrado dos números de Fibonacci, eu vou ter o número 2. Se eu somo 1 mais 4, é, de novo, o número de Fibonacci. Se eu somo, agora, 4 mais 9, vai ser, de novo, o número de Fibonacci. Então, se eu somo o quadrado de números de Fibonacci, dois quadrados seguidos, eu vou continuar tendo um número nessa sequência inicial. Não só isso. Se você tiver a oportunidade e ver esse vídeo, que é em inglês, do meu amigo Arthur Benjamin, ele fala um pouco sobre o número de Fibonacci. Tem muitas ideias bacanas que ele pode ver. Então, eu estou somando agora os números os quadrados. Estou somando essa segunda linha toda. Vou começar a somar todo. 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 mais 4 é 6. 1 mais 1 mais 4 mais 9 é 15. Eu estou somando todos os números e vou ver se consigo ver algum parâmetro que eu posso ver. Né? Então, 2, 6, 15, 40 e 104 não são números de Fibonacci, mas eles têm o número de Fibonacci lá. Está escondido, você tem que procurar um pouquinho mais. Se você for ver, 1 mais 1 é 2, e eu tenho aqueles dois números de Fibonacci aqui. 1, 2 aqui. Se eu somo esse e esse, eu tenho esses dois aqui. Se eu somo até o 4, eu subo aqui e vejo que é 2 vezes 3. Se eu somo até o 9, eu subo aqui e vejo que o resultado vai ser 3 vezes 5. Se eu somo até o 25, eu subo aqui e vejo que a soma vai ser 5 vezes 8. Se eu somo de 1 até 64, eu vejo aqui que a soma vai ser 8 vezes 13. E a explicação por isso é uma explicação muito, muito linda, muito bonita, muito gráfica, que eu vou mostrar, por exemplo, por que 1 mais 1 mais 4 mais 9 mais 25 mais 64 é 8 vezes 13. Eu começo com o quadrado de lado 1. 1 por 1 por 1 por 1. Coloco um outro quadrado, 1 por 1 por 1. E aí eu vejo um outro quadrado que se encaixa bonitinho lá. Eu vejo que esse lado aqui é 2, então o quadrado vai ser todos os lados 2. Vou colocar um outro quadrado para ficar bonitinho aqui. Eu vejo que esse lado aqui é 3, porque agora tem 1 mais 2, então todos os lados aqui vão ter 3. Eu coloco um outro quadrado aqui embaixo. Qual vai ser o lado desse quadrado? Qual que é a distância ali? Bom, vocês estão vendo aí que eu tenho 2 mais 3, então esse quadrado aqui vai ter 5. Todos os lados vão ser 5. E eu vou colocar mais um quadrado, que vai ter o lado igual a 8. 8 estão falando por aqui. Ótimo. Então, se eu pegar essa área toda amarela, certo? Como é que é a área do quadrado? A área é uma quantidade da área, de quanto, por exemplo, em termos intuitivos, é quanto de tinta que eu iria precisar para pintar os quadrados. Então, se é um quadrado, que os lados são iguais, para considerar a área, o que é que eu faço? Eu pego um lado e multiplico por outro. Então, o primeiro quadrado aqui, a área desse quadrado aqui é 1 vezes 1. A área desse quadrado aqui é 1 vezes 1. A área desse quadrado aqui é 2 vezes 2. A área desse quadrado aqui é 3 vezes 3. Então, a área total vai ser 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Então, eu tenho uma área total disso, que é um dos lados que eu quero. Por outro lado, se eu vejo essa área amarela aqui como um retângulo, qual que é a área do retângulo? É esse lado vezes esse. Como esse lado aqui é 13, 13 vezes 8 seria isso. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que a soma dos quadrados do número de Fibonacci é igual ao Fibonacci vezes o próximo Fibonacci. Um truque de mágica aqui para vocês fazerem. Pense em quaisquer dois números. E aí você pode pegar uma folha de papel e colocar, quero linha por linha, certo? Na primeira linha você coloca um número qualquer que você pensa, 1, 2, 3... De quantos dígitos, qualquer número? Qualquer número.
vamos ficar menos que 20 para ficar mais fácil de fazer conta. Mas você pode pensar em quaisquer dois números. Então, na primeira linha, você coloca o primeiro número, e na segunda, você coloca o segundo número. E aí, com uma calculadora, você vai criar a sua própria sequência de Fibonacci. Como? Depois que você pegou o primeiro número e o segundo número, quaisquer números que você vai, o seu terceiro número vai ser a soma dos dois anteriores. Certo? Por exemplo, eu posso começar com o número 6 e o número 4. E aí, o meu próximo número seria 6 mais 4, seria 10. Qual seria o meu próximo número? Se eu começar desse jeito, meu próximo número seria 4 mais 10, 14. E eu faço isso até criar 10 números. Eu quero que vocês façam aí, devagar com a sua calculadora, faz isso até que você tenha 10 números. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Tá bom? Eu vou dar um tempo aqui para vocês fazerem. Enquanto eu estou falando aqui, para encher um pouco o tempo, não ficar muito barulho, muito silêncio. E você vai, o primeiro e o segundo, você pode escolher, então as pessoas podem escolher números diferentes, mas o terceiro, o quarto, então você vai fazer isso, o seu número vai ser igual a soma dos dois anteriores. Então, no meu caso, eu já fiz. Podem ir escrevendo ali no chat, quem já fez, se quiser compartilhar sua sequência de Fibonacci. Tá bom? E, bom, enquanto vocês fazem isso, eu queria falar, não sei se... vocês estão vendo a minha câmera ou não? Sim. Eu escrevi um livro, ainda não tem em português, eu escrevi um livro, mas se você quiser treinar seu inglês e a matemática, tem um livro chamado, depois eu boto no chat aí, é um livro onde eu coloco relacionar conceitos de matemática avançada, mais para alunos de universidade, com curso de matemática. É uma coisa que é uma paixão que eu tenho e que eu achei que não tivesse livros suficientemente para cobrir esse assunto, então eu criei meu próprio livro para cobrir matemática avançada com truque de mágica. Aí você coloca o nome direitinho e o link depois no chat, viu, Ricardo, por favor? Vou fazer isso. E aproveitar que estou aqui também, ó, se for ver aqui, ó, aqui embaixo tem um canal que eu comecei a criar agora, tem um mês, 2 meses atrás. Estou fazendo uns videozinhos, tentando brincar um pouco com esse negócio de fazer vídeo para a internet. E já criei, acho que 20 vídeos que explicam algum desses truques. É em inglês, eu estou aqui no Texas, mas é um inglês muito básico, é muito simples, é só escrito, não tem nada falado, não, é só coisas escritas. Então, acredito que vocês consigam entender. Ok, vocês terminaram, já tem 10 números, é importante ter 10 números. Então, some todos esses números. Ok? Normalmente, se eu estivesse numa palestra ao vivo, né, eu teria um quadro negro, a pessoa estaria fazendo isso. Enquanto as pessoas estão somando, na minha cabeça, eu já tenho a soma. Eu não estou olhando para a sequência, na minha cabeça eu olho para a sequência e eu já consigo saber qual que vai ser a soma dos números. Tá bom? Aqui já o Sérgio, a Monique, o Wanderson, a Milene, Edson, Teófilo escreveram sua sequência. Agora, o seguinte passo é somar todos os números desses 10 números, né? Bom, você vai ver que é uma coisa que dá muito trabalho você somar esses 10 números. Você possivelmente não vai conseguir fazer de cabeça. Mas eu vou ensinar um atalho para vocês. Se você quiser fazer, se você fizer da maneira como a gente fez de Fibonacci, começar com 2 números quaisquer, e da maneira que os próximos números são a soma dos 2 anteriores, se você olhar para o número, o 7º número, esse é o número-chave. O 7º número é o que vai te dar a resposta. Por quê? Porque a soma desses 10 primeiros números vai ser esse 7º número vezes 11. E agora está aqui um truque bacana para você multiplicar por 11. Como é que eu vou fazer 62 vezes 11?
Quando você vai multiplicar por 11, e é um número de dois dígitos vezes 11, é muito fácil. O que é que você faz? Você tem 62 vezes 11, o que é que você faz? Você separa o 6 e o 2 e coloca um espaço nele. Okay? Então, a soma, o produto 62 vezes 11, vai ser o número formado por 6, um número entre eles e 2. Qual o número que você vai colocar aqui dentro? Exatamente a soma dos números. Aqui nesse aqui vai estar o número 6 mais 2. Então, 62 vezes 11 é 682. Então, um truque muito bacana, se você quiser fazer multiplicação por 11, é fazer essa soma. Só tenham cuidado, por exemplo, se eu tivesse, por exemplo, o número 65, quando eu dividisse, no meio eu teria que colocar 11. O que é que você faria? Você colocaria 1 e levava o outro, né? Como é que fala? Você você bota um 11, bota um e vai um para o outro lado. Então, a 65 vezes 11 é 715. Tá bom? Então, muito bacana. E vocês chequem depois se a soma dos 10 números primeiro é realmente 11 vezes o sétimo número. Okay? Por isso é muito bacana. Você pode fazer isso e você pode fingir que você está somando esses 10 números de uma maneira rápida, simplesmente se você pegar o sétimo número e multiplicar por 11. Aí, pega a calculadora aí de vocês e pense no número de 3 dígitos diferentes, mas escreve os dígitos em ordem decrescente. Por exemplo, se eu tenho um número 1, 2, 3, eu tenho que escrever o número 3, 2, 1, do maior para o menor. Certo? Coloca aí na calculadora. Agora, coloque menos e reescreve o mesmo número, mas na sequência diferente. Por exemplo, se for o meu caso, eu posso ter 3, 2, 1, menos 1, 2, 3. Tá bom? Pegue 3 números diferentes, e aí você pode colocar em número em ordem decrescente, quer dizer, você vai fazer o maior número possível com esses 3 dígitos, e depois você vai subtrair, aí você vai trocar a ordem dos números. Tudo bem? Agora, você vai ter um número de, possivelmente, 3 dígitos na sua tela. O que é que você vai fazer? Você não vai subtrair mais, não. Você vai somar os mesmos números que estão lá, mas trocando a ordem. Certo? Tudo bem? Eles começaram com 3 dígitos, mas na primeira vez tem que ser o maior número possível com esses 3 dígitos. Você vai colocar em ordem decrescente. Depois você subtrai do menor número que pode ser formado com esses 3 dígitos em ordem crescente. Você vai só trocar. Com a resposta, você tem uma resposta de 3 dígitos. Eu quero que você some os mesmos números, mas em ordem reversa. Por exemplo, se você tem 361, você vai fazer 361 mais 163. 361 mais 163. Tá bom? O interessante, e você pode provar isso usando a álgebra, é que não importa o número que você começou, todos terminaram com o número 1089. É bacana isso? Então, eu vou ter isso. ¿Obtiveron eso mesmo? Deu certo aí? Checa aí o chat, que eu não estou vendo o chat. Sí, certo. Patrícia fala que sí, sí. É mágico, né? Quanto tempo eu tenho de mais? Está perto aí das 6 horas. Bom, você pode continuar. Eu acho que já passei também a lista de presença, né? Mas nós costumamos estender um pouquinho quando a conversa está boa. Então, se o pessoal aqui fala para continuar, continuamos. Bom, eu ia falar, é um truque mais demorado, mas será que eu vou passar esse número aqui. Uma vez, eu fui para a escola da minha filha, e aí tinha os pais de aluno, com professores e tudo, e aí eles fizeram uma atividade para quebrar o gelo. E aí perguntaram para todo mundo qual a sua comida favorita,
qual é o lugar que você deseja ir, para quebrar o gelo, para a gente começar uma conversa e fazer isso. E uma das perguntas era, qual era o seu número favorito? E aí todo mundo fez, eu gosto do número 2, eu gosto do número 5, eu gosto do 13, eu gosto do número pi, né, e tudo. E eu coloquei o número 142.857, né? Claramente, uma pessoa que coloca o número 142.857 está querendo atenção, né? Então, alguém perguntou, por que o seu número favorito é 142.857? Olha que número bonito esse é. Se você pega esse número e multiplica por 1, todo número vezes 1 é ele mesmo, tá bom? Esse número vezes 2, o que eu sei esse número vezes 2? Eu sei que, porque eu estou multiplicando esse número por 2, eu sei que o resultado vai ser um número par, né? Não só isso, eu sei que é um número que é mais do que 200 mil, mas que é menos do que 300 mil. Por que eu sei disso? Porque eu sei que 2 vezes esse número é um número maior do que 2 vezes 100 mil, que é 200 mil. Mas não é tão grande quanto 2 vezes 150 mil. Esse número é menos que 150 mil. Então, eu sei que é entre 200 e 300 mil. O número par entre 200 e 300 mil. Mas eu posso ir além. Se você prestar atenção, o número termina em número 7. Eu sei que 7 vezes 2 é 14. Então, eu sei exatamente que esse número, o produto, 142.857 vezes 2, é um número que termina no número 4. Mas o que é interessante desse número é que esse número já dá a resposta para mim. Por quê? Porque ele tem o número 4 lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar um número, uma linha entre o número 4 e escrever tudo que está para a esquerda dessa linha vai ser o final do meu número. O que é que eu faço com o número da frente? 2857. Eu escrevo na frente. Você pode pegar a calculadora e ver que 142.857 vezes 2 é isso. É você pegar o número 14 e colocar lá para trás. É bacana? Você acha que termina assim? Não. Termina assim, não. Esse número vezes 3, mais uma vez, eu sei que o número vezes 3, 7 vezes 3 é 21. Então, eu sei que esse número termina no número 1. Que bacana que eu tenho o número 1 ali. Então, eu traço uma linha no 1, tudo que tiver para a esquerda do número 1, eu copio lá, vai ser o final do número. E esse início vai ser o início do número. Será que acontece a mesma coisa com o número 4? Eu sei que 7 vezes 4 é 28. Eu traço uma linha lá no 28, tudo que tiver para a esquerda, eu coloco lá, é o final do meu número. O esse 57 eu boto na frente. Checa depois a resposta. Esse número vezes 5. Ok, esse número vezes 5, mesma coisa. Ele termina em 5, eu traço o 5 lá, e no começo eu coloco na frente. Mesma coisa com o número 6. 6 vezes 7 é 42, então o número termina em 2, eu coloco, é como se eu pegasse 142 e colocasse do outro lado. Eu fiz vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6. Como é que é esse número vezes 7? Okay, well, 7 vezes 7 é 49, não tem o 9 mais lá. Eu sei que termina um número com 9. Se eu vou fazer essas mudanças cíclicas, eu já usei todas as possibilidades. Mas 142.857 vezes 7 é ainda um número muito interessante, que é 999999. Tá bacana esse número? Então fica aí para vocês, próxima vez que falar qual é o seu número favorito, usa esse número aí, que é muito, muito bacana. Muito bom. Então, eu tenho esses números, 142, 857, eles estão de uma maneira cíclica. Então, todos os números vai ser, eu começo um número e faço essa rotação cíclica. Então, eles são chamados necessariamente de números cíclicos. E não só isso, se eu pegar o número 1 e dividir por 7, você vai ver que vai ser 0, esse número vai ser repetido diversas vezes, infinitas vezes. E é isso que acontece. Se você pegar um número primo, que não seja 2 ou 5, se eu pego 1 dividido por um número primo, vai ser uma dízima, ou seja, vai ser uma repetição, vai ter infinitos números sendo repetidos. Por exemplo, 1 dividido por 11 é 0,09090909. 2 dígitos estão sendo repetidos nesse caso. 1 dividido por 13 vai ser
essa dízima aí. Esse número vai ser repetido. São 6 números sendo repetidos por vez. Mas o que são os números cíclicos? São se o número de repetições é 1 menos do que o número primo. Por exemplo, 1 dividido por 7 tem a repetição de 6 números. 1 dividido por 17, 16 números sendo repetidos. 1 dividido por 19 são 18 números sendo repetidos. Então, esses aí, eles fazem os números cíclicos. Por exemplo, se você pega esse 1 dividido por 17, então eu pego esse número aqui, certo? Qual é o produto desse número vezes 7? Muito bacana você poder imaginar esse número, que é um número muito grande, talvez poucos aqui consigam ler esse número, que já é mais de bilhão, trilhão, mas mesmo assim você consegue fazer de cabeça qual é o produto aqui. Eu sei que é 7 vezes 7, então ele termina em 9, então eu sei que esse vai ser o final do número, e o 411747 vai ser o início do número. Não é muito bacana isso? Pergunta é, existem vários números cíclicos. Quantos números cíclicos existem? Interessante que não se sabe a resposta para essa pergunta. Acredita-se que existam infinitos números cíclicos, mas ainda não chegaram na resposta correta. O que se sabe é que existe alguma coisa chamada hipótese de Riemann, certo? Então, tem a hipótese generalizada de Riemann, que é também uma conjectura, algo que as pessoas ainda não sabem se é verdade ou não. Mas, se você assume que a hipótese generalizada de Riemann é verdadeira, a sua conclusão é que vão existir infinitos números cíclicos. Então, é uma coisa muito bacana que a gente pode ver. Então, esse é o meu canal do YouTube. Tem vários truques, todos em inglês. Esse truque aqui, a gente faz uma conexão Wi-Fi entre duas pessoas, é muito bacana. Eu fazia isso com a minha filha. Você consegue prever a soma de vários números que as pessoas na plateia escolhem. Faz uma leitura de mente, faço mágica com calendários. Tic-tac-toe é o jogo da velha, dá para fazer uma brincadeira muito bacana com tic-tac-toe. Tem esse truque de Fibonacci que eu expliquei hoje, também está lá no canal. E tem um truque que tem a ver com análise real. Para vocês que são professores, você deve ter estudado análise real. É muito difícil você imaginar um truque de mágica que possa envolver análise real. Eu tenho um truque desse. Tem vários outros. Tem uns 20 vídeos lá no canal, certo? A gente falou sobre matemática ser via de mão duplas, algumas vezes. A gente falou sobre topologia, teoria dos nós. A gente falou sobre paridades, método de provas, decomposição binária, codificação de números através de sims e nãos. A vantagem de usar atividades divertidas no ensino. A gente falou sobre números de Fibonacci com coelhinhos e mágica. A gente fez truques com calculadoras. A gente não fez o truque com datas. Estou com medo que não deu tempo, mas eu achei que fosse dar tempo. A gente falou não só também de números, a teoria dos números, falamos sobre números cíclicos e até falamos sobre a hipótese de Riemann. Então, foi uma palestra muito bacana. Então, com isso, eu gostaria de agradecer a vocês. E se tiver alguma coisa, pode mandar um e-mail, pode me conectar aí pelo Instagram, ou pode ver o meu canal aí do YouTube. Tá bom? Obrigado, professora Carmen. Obrigado a todos que estavam aqui.